meditar hoje sobre um grande poder. O poder que todo ser humano tem. O poder da língua. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago afirma aqui que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Sabe, meu irmão, não há ninguém perfeito. Você não vai encontrar ninguém perfeito. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Só um foi perfeito, Jesus Cristo, que viveu como homem nessa terra, foi o homem perfeito. Mas tirando o nosso Senhor Jesus Cristo, não há ninguém perfeito. E por isso que Tiago, então, ele está declarando que todos tropeçamos de muitas maneiras. O grande problema do ser humano é que ele tem uma capacidade de ver os tropeços do outro. Ele não é capaz de enxergar os seus tropeços, mas ele tem essa capacidade de ver o outro errar. E por isso está sempre pronto, de uma certa forma, a criticar por causa do erro, da falha, porque muitas vezes dizemos, eu não faria isso. Bom, eu posso não estar tropeçando, aquilo que aquela pessoa tropeçou, mas de alguma forma nós tropeçamos, essa é a verdade. Mas ele diz que se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Precisamos entender a tradução dessa palavra perfeito, porque perfeito é Jesus Cristo. Mas quando essa palavra aqui foi traduzida para o perfeito, é porque é uma maneira de falar da perfeição humana. Não é infalível perfeição, mas também ela pode ser traduzida por maduro. Maduro. Se alguém não tropeça no falar, tal homem, tal pessoa é maduro na fé. Ele também diz que quem não tropeça no falar é capaz de dominar todo o seu corpo. Mas ele diz algumas coisas a mais nesse capítulo 13, e nós vamos estar lendo agora no capítulo 13 de Tiago, dos versículos 3 ao versículo 6, que diz assim: quando colocamos freios na boca de cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, como exemplos, navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. É o pequeno leme que vai dar direção àquele navio. E a palavra continua, conforme a vontade do piloto. Conforme aquele que está dirigindo o barco, ele deseja, então o barco vai. Então o barco é enorme, os ventos são fortes, mas o leme ali que vai dar direção, ele é muito pequeno. A pergunta para mim, para você é: quem está pilotando a nossa língua? Quem está pilotando a minha língua? Quem está pilotando as minhas palavras? Quem está pilotando as suas palavras? Será que é o Espírito Santo de Deus? Ou será que é a nossa própria carne? Versículo 5 diz: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Olha
o que a palavra está dizendo. E por quê? Porque a língua, ela enche a pessoa da sua razão. Então contamina aquela pessoa com a sua própria razão. E olha só, incendeia todo o curso da sua vida. Ou seja, dependendo das palavras que saem da sua boca, o maior prejudicado será você mesmo. Será eu mesmo. Eu preciso entender isso. As minhas palavras, elas podem até machucar as outras pessoas, mas sem dúvida não é o curso da minha vida que será modificado pela minha própria palavra. E olha só, sendo ela incendiada pelo inferno, o maligno tinha que estar por trás disso. Ah, maligno. Sabe, meus irmãos queridos, quantas vezes dizemos palavras que não é para ser dita? E quantas vezes ficamos quietos na hora que temos que falar alguma coisa? Sabe? Mas o Tiago continua ainda, e nesse capítulo 3, no versículo 9, ele diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. É o que a palavra está dizendo para mim e para você. Sabe, é uma outra palavra que diz: pelas suas palavras serás justificado, pela sua palavra será condenado. Sabe, é um grande poder em nós. Sabe, são as nossas palavras, e se nós não sabemos controlar as nossas palavras, então ela será um mundo de iniquidade. Misericórdia. O problema da língua é que ela revela, na verdade, o que está dentro do nosso coração. Quando nós estamos falando da língua, nós estamos falando da boca, das palavras que nós dizemos, e as palavras que nós dizemos, ela revela o que está lá dentro do nosso coração. Mateus fala sobre isso no capítulo 12, no versículo 34. O próprio Senhor Jesus diz isso na parte B do versículo, e diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Agora, isso não é bom para mim, isso não é bom para você. O curso da nossa vida vai ser mais ou menos dirigido pela nossa própria língua, por nossas palavras. Misericórdia. Como mudar isso? Como mudar isso? Segundo Tiago, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz que o homem perfeito, ou o homem maduro, consegue dominar a sua língua e todo o seu corpo. Quem é esse homem maduro? Porque esse homem maduro, ele consegue, quando está falando do homem, está falando do homem, da mulher, do jovem. Então essa pessoa madura, ela consegue dominar a sua língua. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Meu irmão e minha irmã, uma das coisas importantes para mim e para você é que precisamos conhecer a palavra, precisamos estudar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, sabe, para que a gente não caia, sabe, na mão de qualquer bedegueba que apareça por aí com uma Bíblia na mão, dizendo que é aquilo ou é aquilo outro, sei lá. Meu irmão e minha irmã, perdão pela maneira que eu estou dizendo, mas eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. O versículo 16 diz assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade, para o pecado, para a separação de Deus, as conversas inúteis e profanas.
Quantas vezes estamos conversando coisas inúteis e profanas que não glorificam a Deus, que não traz conhecimento de Deus para nossas vidas? Não é no tipo dessas conversas inúteis e profanas que nós vamos conhecer mais a palavra da verdade, mas é pegando a palavra, é lendo a palavra, é estudando a palavra, e assim nós vamos então chegar à maturidade. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, a maturidade da fé que eu preciso atingir é para que eu seja semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Não em poder, claro que não, mas em caráter sim, Ele é o nosso exemplo maior, porque Ele é um homem perfeito na concepção completa da palavra. Por isso, eu e você, se nós queremos atingir a maturidade, nós precisamos conhecer ao nosso Deus, em nome de Jesus. Precisamos estudar a palavra de Deus, evitar as conversas inúteis e profanas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, olha o que diz Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre toda a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. O que é que o Senhor se agrada? Do que Ele está dizendo? Do que Ele se agrada? Quando nós buscamos conhecer a Ele através da sua palavra, porque Deus se revela através da sua palavra. Se eu não tenho tempo para estudar a palavra, eu não vou ter tempo para conhecer a Deus. Se eu não conheço a Deus, não conheço a palavra de Deus, eu vou ser sempre criança na fé. Sabe, voltar no meio das conversas inúteis, vou ficar naquela de ficar brincando como criança, imaginando alguma coisa. Deus é real, é verdadeiro, mas Ele se revela através da palavra. E quando nós vamos para a palavra, para buscar conhecer de Deus, isso agrada a Deus e nos leva à maturidade. Quanto mais conhecermos Deus e a sua palavra, em nome de Jesus, nós iremos amadurecer na fé. E aí então, dominaremos a nossa língua e todo o nosso corpo. Dessa forma, o nosso caminho será abençoado. Deus abençoe a sua vida. Oremos. Pai eterno e maravilhoso Deus, em nome de Jesus, pedimos, Pai eterno, que o Senhor nos ajude, Pai querido, para que possamos ler a Tua palavra, com a ajuda do Teu Espírito maravilhoso, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor, para que conheçamos mais o Deus poderoso a quem servimos, para que possamos conhecer mais a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que possamos conhecer mais ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador e ajudador nessa terra. Pai amado, nos ajuda a Te conhecer mais, para que possamos alcançar maturidade e assim possamos dominar as nossas palavras, Senhor Deus amado, e as palavras que nós proferirmos, Senhor Deus, possam glorificar o Teu nome, possa edificar pessoas, Senhor Deus amado, e possa, Senhor Deus amado, abençoar a minha própria vida. Assim nós pedimos a Sua bênção, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Lembre-se, essa palavra, ela foi boa para você. Compartilhe ela com outras pessoas. Amém? Deus abençoe você grandemente. Um grande abraço desse pastor, em nome
do Senhor Jesus Cristo.